Vamos relembrar a arquitetura da infraestrutura que a gente está construindo para entender quais serão os próximos passos do nosso trabalho. Aqui nesse diagrama, nós vemos os componentes que precisam ser configurados na AWS, incluindo os 3 grupos de segurança. O que nós já fizemos até agora foi configurar os 3 grupos de segurança e subir a instância do RDS com o banco de dados PostgreSQL. Agora, o próximo passo será preparar as máquinas que irão usar o RDS, ou seja, as instâncias EC2 nas quais a aplicação Rails irá rodar. Quando a primeira máquina estiver configurada, já será possível testar o funcionamento da aplicação. Antes da gente avançar, tem um conceito importante e muito comum no dia a dia do programador que você precisa conhecer. É necessário que exista algum controle para que apenas as pessoas autorizadas consigam acessar os servidores. Há algumas formas diferentes de realizar isso, e uma bastante comum é através do uso de pares de chaves de acesso, que na AWS recebe o nome de Key Pair, em inglês. Um par de chaves é composto por uma chave privada e uma chave pública. A chave pública fica armazenada no servidor. A chave privada, por outro lado, é usada pelas pessoas autorizadas para se autenticar e acessar o servidor. Por exemplo, para configurar uma instância EC2 na AWS, a gente vai precisar se conectar nela via SSH. Essa conexão utiliza as chaves para validar se o acesso pode ou não ser liberado. O processo de autenticação, através de chaves de acesso, é cheio de detalhes, e o que é mais importante que você entenda é que o par de chaves é composto por uma chave pública e uma chave privada. A pública fica no servidor e a privada fica nos clientes, e o processo de autenticação usa ambas para permitir ou negar o acesso. Esse modelo não é específico da AWS, mas é na verdade um padrão bastante comum no mercado, em qualquer tipo de plataforma de infraestrutura. Então, por exemplo, para um programador acessar um servidor, ele precisa utilizar a chave privada correta. É possível que ele tenha múltiplas chaves privadas diferentes no computador local dele. E se ele escolhe a chave errada para se autenticar, o servidor vai perceber que a chave privada não é o par correto da chave pública e não vai permitir o acesso. Por outro lado, se a chave privada for o par correto da chave pública do servidor, o acesso é autorizado e o programador consegue entrar no servidor. Voltando na plataforma da AWS, vamos acessar a área do serviço EC2, que é onde a gente vai trabalhar agora. Bom, antes de iniciar qualquer instância EC2, é necessário que a gente tenha um par de chaves de acesso para conseguir entrar remotamente nessas instâncias. No menu lateral, aqui mais para baixo, existe justamente a opção Key Pairs. Nessa conta da AWS, ainda não há nenhum par de chave de acesso criado. Então nós precisamos criar o par que será usado daqui para frente. Eu cliquei aqui no botão Create Key Pair e agora é necessário atribuir um nome para esse par. Eu vou colocar EEP-Key Pair, só isso. E depois de clicar em Create, ele pede para a gente fazer o download da chave privada para o nosso computador local. Eu vou baixar esse arquivo e eu vou mostrar para você esse arquivo aberto em um editor de texto para você ver como ele é. O conteúdo do arquivo é essa string bem grande, que é a chave privada do par que a gente acabou de criar. Por razões de segurança, a AWS não mantém uma cópia dessa chave privada. Então, é importante que essa chave seja mantida em um local seguro, pois se ela for perdida, pode se tornar impossível acessar novamente o servidor. No Linux, um local apropriado para armazenar essa chave é o seguinte. Na home do usuário, existe uma pasta oculta que é a .ssh. Eu vou entrar nessa pasta e aqui a gente tem alguns arquivos relacionados com chaves e servidores remotos.
Aqui dentro dessa pasta, eu criei um diretório chamado keys e dentro desse diretório foi armazenada a chave privada que a gente criou lá na AWS. Então no Linux esse é um local apropriado onde você pode armazenar chaves desse tipo. Bom, vamos deixar a chave aqui por enquanto, daqui a pouco a gente vai precisar usar ela. Como agora será feita a criação da instância EC2 que vai rodar a aplicação, eu vou te mostrar um conceito importante da AWS que será fundamental nesse próximo passo. Toda instância EC2 da AWS é criada a partir de uma imagem, que no ecossistema da AWS chama-se AMI, de Amazon Machine Image. As imagens já vêm com softwares básicos pré-instalados, e é possível usar desde uma AMI disponibilizada pela própria Amazon, que vem basicamente apenas com um sistema operacional instalado, até uma AMI preparada por você mesmo, que já tem todos os requisitos para rodar a sua aplicação. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar uma AMI disponibilizada pela AWS, uma AMI de Linux Ubuntu Server padrão, e vamos subir uma instância EC2 a partir dessa imagem. Depois, a gente vai instalar nela todos os softwares necessários para rodar a nossa aplicação Rails e fazer todas as configurações que a gente precisar. Quando a instância estiver prontinha para rodar a aplicação, aí a gente vai gerar a partir dela uma nova AMI. Essa segunda AMI será um Ubuntu Server igual ao da AMI número 1, porém com todas as dependências da nossa aplicação instaladas e configuradas. Isso é muito útil porque agora nós podemos subir uma instância EC2 que já vem totalmente preparada para rodar a nossa aplicação. E se for necessário subir outras instâncias iguais, para aumentar a capacidade do sistema, por exemplo, também é possível sem precisar configurar novos servidores. Agora que a gente já viu isso, então vamos voltar lá para a AWS e fazer tudo isso. Vamos entrar aqui na área de instâncias e clicar nesse botãozinho azul aqui para fazer a configuração de uma nova instância. O primeiro passo é justamente escolher a AMI a partir da qual essa instância vai ser criada. E a gente vai escolher esse Linux Ubuntu Server 1404. O próximo passo é escolher o tipo da instância. Isso é parecido com aquele momento que nós escolhemos o tipo da instância de banco de dados. As instâncias melhores têm mais recursos computacionais e são mais caras. A gente vai escolher essa que já está escolhida por padrão, na verdade, que é a T2 Micro, que é uma das instâncias mais baratas e que está dentro daquele programa de nível gratuito da AWS. Vamos para o próximo passo. Aqui há algumas configurações de rede que a gente não precisa mexer agora, porque falar delas na verdade não é essencial para o nosso objetivo com esses vídeos. Então a gente pode ir adiante e aqui no quarto passo é necessário configurar o HD da instância, o armazenamento dela. A configuração padrão é usar um disco SSD de 8 GB. Isso é suficiente para esse servidor, então a gente também não precisa fazer nenhum tipo de alteração aqui. E aí a gente pode seguir em frente. Nessa etapa, é possível adicionar tags na instância. Aqui na AWS, tags são pares de chaves e valores que ficam associados com a instância e que podem ser usados para guardar informações sobre ela. Por exemplo, a gente vai adicionar uma tag com a chave name, que já está aqui, e o valor a gente vai colocar base instance, porque essa instância será a base para a criação da nossa própria AMI, com os recursos necessários da nossa aplicação. O que essa tag vai fazer é simplesmente atribuir um nome para essa instância. Indo em frente, agora é hora de configurar o grupo de segurança em que essa máquina vai estar. Como nós já criamos os grupos de segurança anteriormente, é só trocar essa opção e escolher o grupo EEP SG EC2, que foi criado justamente com esse propósito. Escolhendo isso, a gente pode seguir para a etapa final.
Nessa tela é apresentado um resumo de todas as escolhas que foram feitas ao longo da configuração da instância. Não tem nada que a gente precisa mexer aqui, a gente pode clicar em Launch aqui embaixo. E aí surge essa caixa solicitando que seja escolhido o par de chaves de acesso que será usado para essa instância. Aqui já está selecionada aquele par de chaves que a gente criou agora há pouco. Isso quer dizer que a AWS vai subir esse servidor com essa chave pública dentro dele. E, portanto, somente será possível acessá-lo usando a chave privada que nós já baixamos no momento da criação do par. É só marcar essa caixinha aqui embaixo, que está dizendo que nós estamos cientes de que somente será possível acessar a instância usando esse par de chaves. E aí pronto, agora é só clicar aqui e a nossa primeira instância está sendo disponibilizada pela AWS. Vamos voltar para a listagem de instâncias e aqui dá para ver a instância já apareceu aqui na lista, ela está num estado ainda de pendente. A gente precisa aguardar alguns minutos até que ela esteja totalmente disponível e assim a gente pode entrar nela e fazer as configurações. Agora chegou uma hora importante, a hora de finalmente a gente acessar o nosso primeiro servidor na AWS. Para isso a gente vai usar SSH. Aqui no terminal, para usar o SSH, nós precisamos informar três coisas: o endereço do servidor, um nome de usuário válido e a chave privada. Então vamos lá. A gente vai usar o comando SSH. A próxima coisa é o nome de usuário. Por padrão, o servidor com Ubuntu já vem com um usuário chamado Ubuntu. E é ele que a gente vai usar nesse momento. Agora a gente precisa do endereço dessa máquina. E para isso a gente vai precisar voltar lá na AWS para achar essa informação. Aqui na AWS você pode ver que agora a nossa instância já está rodando. Ela já está disponível e completamente preparada para ser utilizada. Aqui embaixo, nos detalhes da instância, a gente tem a informação do IP público dessa máquina. E é justamente isso que a gente vai usar. Então eu vou copiar essa informação e a gente vai voltar para o terminal. O endereço da máquina é informado colocando um arroba após o nome de usuário. E aqui eu coloco o endereço. Estou colando o IP que foi copiado lá do painel da AWS. Agora, a última coisa que está faltando é informar o caminho do arquivo onde está a chave privada, com a opção "-i". Então eu coloquei aqui "-i" e agora eu vou colocar o caminho, que é na pasta .ssh, que está na home desse usuário. Dentro dela tem o diretório keys e dentro dele tem o arquivo com a chave privada. Pronto, agora a gente vai dar Enter nisso aqui e aí vai aparecer essa pergunta porque é a primeira vez que a gente está se conectando nessa máquina. Então é apenas uma verificação se a gente realmente quer se conectar nesse servidor. A gente vai prosseguir e deu errado. Veja que a gente recebeu uma mensagem dizendo que o arquivo da chave privada não está protegido. Isso acontece por conta das permissões desse arquivo. O arquivo da chave privada deve ter permissão apenas de leitura para o dono do arquivo. É bem fácil corrigir esse problema usando os conhecimentos lá do primeiro módulo do curso. Basta usar o comando chmod 400, que é a permissão que a gente está querendo setar, somente leitura para o dono do arquivo, e aí em seguida o caminho do arquivo. Pronto, e aí agora a gente pode tentar de novo o acesso. Agora sim, a gente está logado no servidor da AWS. Por exemplo, vamos executar aqui o comando pwd, que mostra o diretório atual. O que retornou aqui foi /home/ubuntu, que é a pasta home do usuário que a gente utilizou na conexão SSH, o usuário Ubuntu.
Na hora que a gente se conectou, apareceu uma série de mensagens aqui que são sempre exibidas na hora que o login na máquina é efetuado. Tem inclusive algumas informações sobre a carga de uso atual do sistema, como uso de memória, quantidade de processos aberto, quantidade de HD utilizado e coisas assim. Bom, agora que a instância base está aqui, pronta para a gente configurar ela, a gente vai poder fazer tudo o que é necessário para a nossa aplicação rodar nessa instância. E isso a gente vai começar a fazer no próximo vídeo.